Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson, espero que estejam todos bem. Vamos à nossa correção da atividade anterior. A primeira, qual o montante produzido por um capital inicial de 1.300 durante 5 meses, a taxa de 2% ao mês, a juros compostos? Ora, se a juros compostos, a gente viu que a fórmula é essa aqui, ó. Montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. O I seria a taxa, certo? Como ele quer o montante, ó, que é justamente a forma que está aqui, a gente é só fazer substituições devidas, ok? Então, o nosso montante vai ser o capital, quem é o capital? O valor investido aqui, o valor inicial, 1.300, vezes 1 mais I, que é a taxa, que é 2%, que a gente vai escrever assim, ó. É só trazer a vírgula duas casas. A vírgula está aqui e traz duas casas. Vocês lembram que a gente escrevia 2% lá no juros simples assim, mas isso é a mesma coisa, que é a forma de fração, forma decimal. É que como em juros compostos a gente vai usar muito a calculadora nem todas entendeu a forma fracionária, mas a forma decimal é sempre possível, né? Ela colocar lá. Isso aqui é elevado a 5. Bom, você faz primeiro aqui a soma, ó, fica 1.300 vezes 1 mais 0,02 é 1,02 elevado a 5. Agora você faz a potenciação, essa 1,02 elevado a 5 eu já fiz aqui, ó. Isso aqui é 1,104 0,80 8032. Observa que aqui eu usei o valor todo. A gente pode aproximar esse valor, mas eu preferi usar todo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais, ó. Como são duas casas e está elevado a 5, ó, 2 casas vezes 5 dá 10 casas. Então você vê que é uma conta para fazer na mão, fica meio inviável. Então esse aqui vocês têm mesmo usar a calculadora. E os 1.300 vezes esse valor aqui, eu já fiz aqui também, ó, é R$ 1.435,31, que é o valor aqui do nosso montante, certo? A segunda questão. Um capital de R$ 1.000 rendeu um montante de 1.200 após ser aplicado por 4 meses. Qual a taxa mensal a juros compostos? Ó, a fórmula é a mesma, ela não muda não. Capital multiplica 1 mais I elevado a tempo. Você só tem que fazer as devidas substituições. Aqui, ó, foi dado um montante. O montante é 1.200, então no lugar do M, 1.200. O capital é R$ 1.000. E o que a gente quer é a taxa aqui, ó, 1 mais I. O que eu estou querendo encontrar é esse I. O tempo, ó, 4 meses. Esse 1.000 que está multiplicando, ele pode passar por outro membro dividindo. Então vai ficar, ó, 1.200 dividido por 1.000 igual a 1 mais I elevado a 4. Eu posso simplificar, ó. 12 dividido por 10 dá 1,2, que é igual a 1 mais I elevado a 4. Como aqui está elevado a 4, eu posso passar uma raiz quarta em tudo. Eu passo uma raiz quarta no 1,2. Passo uma raiz quarta aqui nessa expressão, no 1 mais I elevado a 4. Na verdade, teria que aparecer um sinal de mais ou menos aqui, porque isso tem resposta positiva e negativa. Mas como a gente está trabalhando com juros compostos e não vai ter taxa negativa, seria uma deflação, a taxa negativa, então não vai ter problema a gente deixar aqui só com sinal positivo, certo? Olha, a raiz quarta de 1,2 eu também já fiz na calculadora. É aproximadamente esse valor aqui, ó, 0,46635. Não tem só essas casas aqui que eu coloquei não, são infinitas casas decimais, mas a gente vai deixar nessas. Esse 4 cancela com esse, ó, fica só 1 mais I.
Você faz a simplificação aí de radicais. Esse 1 que está somando, eu posso passar ele para outro membro. Ele vai vir subtraindo, ó, menos 1. Isso vai ser o meu i. Como é que é 1 e 1 menos 1 dá 0? Isso aqui vai ser 0,046635, que é igual ao meu i, que é a taxa. Para mim colocar ela na forma de porcentagem, é só levar a vírgula duas casas, ó. Então isso aqui, ó, meu i aproximadamente, que eu vou também cancelar aqui essas duas casas, ó, é 4,66%. Então essa vírgula duas casas, ela fica aqui. O 3. Qual capital produzirá um montante de 1.850 a juros compostos durante 8 meses a 3% ao mês? Mesma fórmula novamente, ó. Nos problemas vocês sempre vão usar essa daqui para juros compostos. Ela tanto serve para achar o montante, o capital, a taxa e o tempo. Só que o tempo eu acho que eu não coloquei nenhum problema, porque ele tem um pouquinho mais de complicação. Mas para quem quiser depois eu posso mostrar como é que faz. Bom, fazendo as devidas substituições agora. O montante, ó, é 18.500. 18.500, certo? Durante, sim, o capital é o que a gente quer, não é isso? Que é o C aqui. E fica 1 mais I, que é 3%, então 0,03, e o tempo é 8 meses. Isso aqui vai ficar, ó, fica a capital, que multiplica 1,03 elevado a 8. Isso aqui, 1,03 elevado a 8, eu já fiz ela aqui, deixa eu localizar, é 1,26677. 1,26677, valor aproximado, porque como vocês olham, ó, são duas casas vezes 8, teria que ter 16 casas decimais, então fiz uma aproximação aqui, certo? A perda não é grande não, fica na casa dos centavos, lá para a casa do último centavo, né? Isso, na segunda casa dos centavos. Esse valor que está aqui, ó, multiplicando, vem dividindo, certo? Isso vai dar o nosso capital, que no caso aqui eu também já fiz as contas, 14.604,10, certo? 14.604,10. Eu tenho a impressão que lá no problema deve ter sido feito só com 1850, que acho que tem um problema de vírgula lá, mas isso não interfere na resposta porque a diferença vai ser só na casa decimal, certo? Esse é o nosso capital. A questão 4, deixa eu pegar ela aqui. Um cliente aplicou o capital inicial de R$100 numa caderneta de poupança, obtendo juros de 1,2%, 1,4% e 0,9% sucessivamente durante 3 meses. Isso quer dizer que o tempo de aplicação dessa taxa é 1 mês, aqui também só foi 1 mês, que foi no mês seguinte, e aqui também só 1 mês. Como a gente sabe, quando eleva 1 dá o próprio número, não é isso? Nem precisa colocar o expoente. Olha, se eu quisesse o montante da primeira aplicação, eu teria que pegar o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, né? Como esse tempo é 1, isso aqui ia ficar assim, ó, montante igual a capital vezes 1 mais I, certo? Que é como é elevado a 1. Só que esse novo valor, que seria o montante, ele é que seria aplicado no próximo mês a 1,4, ou seja, no próximo mês você ia pegar esse valor e fazer com 1,4. Depois pegar o mesmo valor, que é a multiplicação do capital vezes a taxa, e ia fazer com 0,9. Então, na verdade, basta você fazer isso. Como tudo é elevado a 1, seria 1 mais I1, que é a taxa 1, depois vezes 1 mais
e 2, que é a taxa 2, e vezes 1 mais e 3, que é a taxa 3. Basta fazer essa multiplicação. Tudo elevado a 1, não precisa do expoente. Esse vezes esse ia dar o primeiro montante, que é o do primeiro mês. Aí esse valor do primeiro mês ia multiplicar pelo valor do segundo, a taxa do segundo, e assim por diante. Então, fazendo as substituições, ó, a gente tem que é 100 vezes 1 mais 0, como a vírgula vai duas casas, fica 0,12 vezes 1 mais, aí também a vírgula vem duas casas, fica 0,014, a vírgula estava aqui, ó, vem para cá. E aqui 1 mais 0,009, a vírgula está aqui, ó, duas casas, certo? Isso aqui seria 100, que multiplica 1 mais 0,012, 1,012 vezes 1,014 vezes 1,009. Essas contas para fazer na mão, vocês já estão percebendo, né? Isso é muito dispendiosa. Eu já fiz elas aqui, ó. Vou só colocar o valor. Isso aqui fiz na calculadora, viu? Não foi na mão, não. É R$ 103,54. Valor aproximado também. O único que, na verdade, não vai precisar de nenhuma calculadora, que os cálculos são simples, é a quinta questão. Embora seja uma questão de vestibular, não é? Mas é uma questão muito simples. Quer saber quanto é 20% ao quadrado. Ora, um número ao quadrado é ele vezes ele. Então, isso aqui é 20% vezes 20%. Só que isso aqui, como eu disse, é uma notação de porcentagem, mas é uma notação que, na verdade, não corresponde ao valor numérico. Isso aqui, ó, ou é 2 sobre 100 ou é 0,2. Tanto você faz colocar 0,2 vezes 0,2, como 2 sobre 100 sobre 2 sobre 100. Aliás, 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Vai dar a mesma coisa. Vamos fazer dos dois jeitos. Ó, se eu fizesse aqui, ó, 20% é 0,2 vezes 0,2. Esse 2 vezes 2 dá 4. E a gente vai ter duas casas decimais. Então, é 0,04. Isso aqui, ó, é 4 sobre 100, ou seja, 4%. Deixa eu mostrar aqui da outra forma, ó. 20% eu posso escrever assim, não é isso? Então, é 20% vezes 20%. Posso cancelar esse com esse, esse com esse. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. Isso aqui é 0,4. Ou 0,4. É 0,04, que é a mesma coisa que 4%. Certo? Então, até a nossa próxima aula. Espero que tenham entendido aí.